Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar pra vocês quanto custa e o que fazer em uma viagem para Punta del Este, Montevidéu, no Uruguai e Buenos Aires, na Argentina. Vamos lá, começando. Punta del Este é extremamente caro. O Uruguai em si é um país caro, o custo de vida lá é muito alto. Eu conversei com pessoas locais e mais ou menos o salário mínimo de lá é R$ 2.500. E isso é o que basicamente as pessoas pagam no aluguel lá. Então dá pra perceber que realmente é um país com custo de vida bastante elevado. Punta del Este, digamos que é o ápice, o point máximo do Uruguai. Então é onde tá todo mundo chique, é onde tá muita riqueza. Então lá, o turismo lá é bastante caro. A gente foi numa época que era extremamente alta temporada, que foi bem no ano novo. A gente passou a virada de ano lá e ficou mais 2 dias. Então, realmente foi assim, no momento que mais tinha gente e que obviamente mais estava caro. É uma cidade muito linda, vale a pena conhecer, só que realmente tem esse porém. Pra vocês terem ideia, a gente gastou R$ 4.000 para 2 diárias, em 2 quartos, né, para 2 casais, mas mesmo assim é fora de base, o hotel não era bom. Era um hotelzinho comum que não valeria nem R$ 1.000 essas 2 diárias para 4 pessoas, né, para 2 quartos. Mas devido à época e devido à cidade, que é bastante cara, foi o que a gente pagou e foi o que a gente conseguiu encontrar. Para vocês terem ideia, a cidade já estava com super lotação. Então o pessoal nem não estava aceitando, né, hóspedes. Eu tentei reservar Airbnb, que inclusive é mais barato. Não digamos que seja mais barato financeiramente, é praticamente o mesmo preço assim que a gente pagou no hotel, porém os apartamentos são com nível melhor, então você paga mais ou menos esse mesmo preço, só que pega, né, uma hospedagem melhor, mais assim, de conforto. O nosso hotel foi muito bem localizado, isso eu não tenho do que reclamar, mas enfim. E a gente não conseguiu reservar o Airbnb porque eram poucos dias, então o pessoal lá já tem uma expectativa muito grande, né, de turismo nesse final de ano. E quando a gente colocava para reservar 2 ou 3 diárias, eles cancelavam porque me justificavam, né, que era pouco tempo e que não valeria a pena aceitar, né, hóspedes por esse pouquinho tempo, que inclusive pegava bem a virada de ano. Então, assim, acredito que fora de época o preço vai abaixar consideravelmente, mas ainda assim não é um turismo barato, não é um lugar barato para você visitar. Comida também é cara. Restaurante, tudo, é um nível maior, assim, digamos que aqui do Brasil, né? Você vai pagar com certeza mais caro em uma conta lá no restaurante do mesmo nível daqui do Brasil. A cidade é lindíssima, é bem organizada, é bem diferente, é muito bonita mesmo. O mar é bastante gelado, dá pra entrar, dá, mas é bem gelado. Você coloca o pé, vai acostumando, quando você consegue entrar de vez, aí dá pra ficar lá dentro e tudo. Mas até você entrar é bem geladinho. A água não é clarinha, é uma água mais escura. Só que as praias são bem limpas, são bonitas e é um ambiente gostoso, assim. Tem praias com muito beach clubs e restaurantes legais, então é um passeio divertido. O sol de lá queima muito. O vento é bastante gelado, então você acaba que não se importa muito com o sol batendo em você. Só que um tempinho lá no sol já é o suficiente pra você ficar vermelha e se queimar. É realmente bastante... Eu não sei, acho que a incidência solar de lá é maior, né? Mas é bem, assim, quente o sol em si, não o clima. O clima mesmo no verão ainda tem um ventinho gelado, ainda é bem, assim, tranquilo e ameno. Principalmente pra gente que mora aqui em Palmas, né? No Tocantins, que é muito quente. Lá não é assim mesmo no verão. Mas é bem bonito e vale a pena visitar. É uma cidade bastante jovem. Punta del Este tem uma vida noturna extremamente agitada. Então vale muito a pena ir de turma, ir com amigos. É uma cidade bem legal se você quiser curtir. Tem muito beach club que fica até mais tarde, tem boate, balada, barzinho. Então é uma cidade bem assim agitada para todo tipo de programa, tanto de dia quanto de noite. Tem cassino lá no Uruguai, é liberado cassino, inclusive maconha também é liberado no Uruguai. Fica aí a curiosidade. Uma conta de restaurante, mais ou menos para 4 pessoas, dava em torno de R$ 500, R$ 600 com bebida e comida, né? Ali suficiente para as 4 pessoas.
Fiquem atentos que tanto no Uruguai quanto na Argentina, né, Punta del Este, Montevidéu e Buenos Aires, os pratos são muito bem servidos. Então sempre pergunte pro garçom que tá te atendendo se o prato é bem servido, se dá pra 2, talvez o prato que é pra uma pessoa dá pra 2. A gente comia bastante prato assim, né, que era pra uma pessoa e dividia pra 2, ou então um que era pra 3 e dividia pra nós 4. Os pratos são realmente muito bem servidos, os pedaços de carne são muito grandes. Então é uma dica aí pra também economizar e não desperdiçar comida, porque lá é tudo muito bem servido. O ápice, assim, o ponto mais conhecido de Punta del Este, eu acredito que seja a Casa Pueblo, que na verdade fica em Punta Ballena, não sei como fala, mas é bem próximo a Punta del Este e é conhecido como a mini Grécia da América do Sul, né? Aquelas casinhas brancas, naquele estilo bem de Grécia mesmo. A entrada é mais ou menos R$50 por pessoa, aceita dólar, aceita real e aceita também pesos uruguaios, só não aceita cartão. Tem que ser no dinheiro, né, no efetivo, que eles chamam. Então fica aí a dica para quem quiser ir. Lá tem restaurante, é gostoso, né, de você comer lá com aquela vista maravilhosa e principalmente pegar o pôr do sol. O restaurante de lá não é muito mais caro do que os da cidade, inclusive é a mesma faixa de preço, então é indiferente. Se você quiser ir pra lá, né, pra almoçar e curtir o pôr do sol, ou então no final da tarde pra fazer um lanche e estender pra ver o pôr do sol do lá, que é o must, assim, que você deve conhecer. Durante o pôr do sol é falado uma poesia, né, e é bem bonito o momento, fica cheio de gente. Inclusive, se você tá indo, né, querendo fazer foto, alguma coisa do tipo, vai um pouquinho antes desse horário, porque lá junta muita gente, aí fica difícil de fazer filmagem e tudo. Mas se você for um pouquinho antes pra almoçar, passar a tarde, você consegue fotos bem legais antes de toda a multidão de gente chegar. Uma dica também é pra tentar ver se tem cruzeiro parado na cidade ou não, porque Punta del Este é um ponto que os cruzeiros param e aí o pessoal do cruzeiro desce, né, pra conhecer a cidade, tudo, já emenda pra Casa Pueblo. Quando tem cruzeiro na cidade, foi até uma dica que o pessoal de lá deu pra gente, quando tem cruzeiro, a Casa Pueblo fica extremamente lotada, porque as pessoas do cruzeiro só tem um dia pra conhecer tudo ali, né? Então vai todo mundo pra lá e fica aquela muvuca de gente. Então se você puder escolher aí algum dia que não tem cruzeiro atracado na cidade, talvez seja melhor pra você conhecer. Apesar de ser no verão, vou reforçar aqui que tem um ventinho gelado e de noite a temperatura pode cair. Eu não tenho certeza se a gente pegou uma frente fria em Punta del Este, mas estava bem friozinho à noite, assim, um vento bem gelado, de ter que sair de casaco mesmo. Então, na sua mala, né, apesar de ser verão, apesar de ter programação pra praia e tudo, já coloca também um casaco, uma calça, talvez, porque pode correr esse risco. Teve um dia que a gente pegou que foi extremamente nublado, assim, o dia inteiro. Talvez possa ter sido uma frente fria, como eu falei, ou então talvez seja o clima mesmo da cidade, que às vezes varia. Então, tenha sempre aí um plano B, né, alguma coisa quentinha pra você colocar. E aí, passamos 3 dias em Punta del Este, foi ótimo, acredito que seja o suficiente para conhecer bem a cidade, para aproveitar tudo que tem lá. E aí, partimos em direção a Montevidéu. Montevidéu é mais ou menos 100 e pouquinhos quilômetros de Punta del Este, é bem perto, uns 160 quilômetros. E a passagem de ônibus custa mais ou menos R$50 por pessoa. É um preço bem tranquilo e, assim, é uma viagem confortável. Você pode pegar direto da rodoviária de Punta del Este ou então em alguns pontos que ele para ao longo da estrada. Aí fica a critério de vocês. Lá em Montevidéu, ele chega no terminal rodoviário, que é bem grande por sinal, tem umas lojas e tudo, lugar para comer, e também vários pontos de táxi. Então você já chega lá e já pega um táxi direto para o seu hotel. No Uruguai, não tem tanta diferença entre táxi e Uber. A gente sempre pesquisava o preço do Uber e o preço do táxi. A maioria das vezes ficava uma diferença muito pequena de um ou outro. Às vezes o Uber ficava mais caro que o táxi, às vezes o táxi ficava um pouquinho mais caro que o Uber, ou às vezes estava na mesma faixa de preço. Então vai de você aí saber, né, preferir escolher qual que você prefere pegar. No caso do táxi, como eu falei no vídeo anterior de como levar dinheiro para o Uruguai, você pode pagar em cartão de crédito também. Todos eles têm maquininha, tem tudo, não precisa necessariamente ser no dinheiro. Então é uma comodidade aí, fora que é bem rapidinho pra chamar o táxi, né, quando ele tá ali na sua frente. O Uber, às vezes, tem um probleminha de chamar, a gente passou um pouquinho de raiva com o Uber no Uruguai, principalmente em Punta del Este, acredito porque a cidade estava extremamente lotada e a demanda de Uber estava altíssima,
mas realmente o táxi atendeu bem melhor a gente do que o Uber. Em Montevidéu, o custo é um pouco mais barato que Punta del Este, ainda assim é um custo mais elevado, só que comparado com Punta del Este é consideravelmente menor. A hospedagem é mais tranquila também, é mais barata, tem muito mais opção, é capital, então obviamente a gente consegue pagar um preço melhor. A gente ficou em hotel por 2 diárias e ficou mais ou menos R$ 1.900, 2 quartos para 2 casais. Então foi metade do que a gente pagou em Punta, né? Então foi, assim, uma diferença significativa. As contas de restaurante são mais ou menos o mesmo valor, assim, em pouco menos, talvez, de 350 a R$500 mais ou menos, para 4 pessoas. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui foi uma viagem para 4 pessoas. Então, com bebida, com comida, né, à vontade para todo mundo, fica em volta de 350 a R$500 em restaurantes que servem carne, né, a comida tradicional de lá do Uruguai, que inclusive é deliciosíssima. A carne de lá é muito gostosa. Fica mais ou menos esse valor. No Uruguai segue a mesma regra aí de Punta del Este. Tem cassino, maconha liberada, compensa gastar no cartão em restaurantes, em bares, por causa do desconto do IVA. Inclusive, se você não tá, né, atento a isso, assiste meu vídeo anterior, que é como levar dinheiro pro Uruguai, que é a melhor forma de você gastar lá. No cartão de crédito, inclusive. E enfim, os restaurantes também são muito bem servidos e a maioria dos lugares aceita real, dólar e pesos uruguaios. Vai de você, como você prefere pagar, né, no cartão ou em dinheiro efetivo e da cotação do lugar. Só pergunta realmente qual que é a cotação, se tá valendo pagar em real, né, com a cotação que eles estão fazendo lá no momento. Montevidéu é uma cidade grande, é uma cidade histórica, é bastante bonita, mas acaba que, assim, os passeios de cidade grande são conhecer a cidade, né? Então, vai no centro da cidade velha, né, Ciudad Vieja, que eles chamam. É bem bonito, é bem legal. A dica que eu tenho é pra tentar não sair muito das ruas principais. A gente deu uma, assim, escapulida sem querer, né, sem ser proposital. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais diferentes, assim, não tão turísticas assim, a gente até um pouquinho mais perigoso. Mas não aconteceu nada, é realmente questão, assim, de se conter no lado turístico ali, que é mais seguro e tem mais gente, é bem mais movimentado. Então anda ali pela cidade de Ciudad Vieja, vai no mercado, almoce no mercado, é um passeio típico, né, bem tradicional e é bem legal também, bem gostoso para vocês curtirem realmente ali o Montevidéu. O dia que você tirar para turistar na cidade, também já aproveita, vai na Praça da Independência, que tem várias construções lá legais, antigas, é bem bonito de andar também e de conhecer. As praias também são bem legais de ir, mas lembre-se que em Montevidéu não tem guarda-sol para alugar, cadeiras de praia. Então todo mundo, né, leva o seu guarda-solzinho, a sua cadeira de praia para sentar lá, ou a sua canga e tudo. Ou tenta encontrar alguma sombra pela praia, algumas bandeiras que ficam estendidas, que fazem uma sombra, alguma árvore e tal, que aí você consegue ter sua sombrinha ali, porque realmente a gente não encontrou, em todas as praias que a gente caminhou, não encontrou nenhum ponto que aluga esse tipo de material, né, de guarda-sol, de cadeira de praia. A não ser algumas mais distantes que tem beach clubs, então ou você consome no beach club ou você paga o aluguel disso. Mas as ali do centro da cidade mesmo, a gente não encontrou ninguém que faz esse serviço de alugar. Em Punta del Este tem a opção de alugar em algumas praias e também muitos hotéis já deixam estendidos lá na areia, né, o guarda-sol e as cadeiras para os próprios hóspedes. Então você consegue ali conversar, talvez dependendo do seu hotel, ou então alugar de alguém, né, para você sentar lá na praia e curtir um dia de sol. Lembre-se novamente passar muito protetor solar, porque o sol de lá não brinca em serviço. E aí, depois de uns dias em Montevidéu, acredito que 2 dias que passamos, depois a gente voltou, né? Mas a gente saiu e foi em rumo a Buenos Aires. Tem um passeio que você consegue fazer direto de Montevidéu para Buenos Aires, pegando um barco. E aí você sai do porto de Montevidéu e vai para Buenos Aires direto desse barco. Esse passeio é um pouco mais caro. Ele vai direto, digamos assim, né? Só que ele fica um valor mais alto do que, por exemplo, você pegar um ônibus até a Colônia de Sacramento, que é uma cidade bem próxima de Buenos Aires, e você atravessar. Foi essa a segunda forma que nós fizemos. Você já compra direto com a Buquebus, vou deixar os nomes aqui na descrição também. Tem 2 empresas que fazem esses trajetos, que é a Buquebus e a Colônia Express. Lá nelas você consegue atravessar, inclusive, com carros, né? Você coloca os carros dentro do barco e atravessa. Mas enfim,
A gente foi só nós fomos só nós mesmos como pessoas individuais. E aí compramos direto com a Bukebus. Você compra já todo o trajeto de ônibus até Colônia do Sacramento para atravessar também lá, de Colônia do Sacramento para Buenos Aires. Quando você chega na rodoviária de Montevidéu, você já entrega sua mala lá, né, pro pessoal da Bukebus e você só vê sua mala depois em Buenos Aires. Eu achei muito prático isso, muito tranquilo, assim, como se fosse um serviço de aeroporto, digamos assim. Você entrega sua mala lá, só vai ver no seu destino final. E aí é bem legal que o ônibus já para direto onde você pega o barco, você desce lá, né, já embarca certinho, passa pela imigração saindo do Uruguai e novamente chegando na Argentina tem outra imigração. Eu achei bem interessante esse trajeto do barco, lembra muito o aeroporto, é muito organizado as coisas. E é bem interessante assim mesmo, realmente bem bonito. Vou deixar uns vídeos aqui pra vocês verem. E também, dentro do barco, tem duty free, tem assim, umas séries de distrações, né? Restaurante e tal, pra você conseguir comer, fazer algum lanchinho e tudo. É bem interessante, é bem legal esse passeio. Ele ficou mais ou menos R$450 por pessoa só a ida e R$450 por pessoa só a volta. Eu achei um precinho meio salgadinho assim, porém é um passeio interessante, né? Tipo, você já tá bem ali, já vai e conhece outro país, conhece Buenos Aires e tal, é bem legal. Mais ou menos pra você ter ideia, eu pesquisei uma passagem de avião pro dia seguinte, né? Tava mais ou menos R$550 de Montevidéu pra Buenos Aires. Por isso que eu achei, assim, um preço que não era tão atrativo assim. Mas o passeio é interessante do barco. O Rio La Plata, que é o que a gente faz, né? Não é pelo mar, é o Rio La Plata que corta ali, que divide. É bem escuro a água, assim, achei diferente, mas é divertido de ver, assim, o barco anda bem rápido, é bem legal, não mexe, vale a pena o passeio. Em Buenos Aires, o preço já diminui consideravelmente, principalmente porque na Argentina tem um câmbio paralelo, né, da Western Union. Inclusive, se você não viu esse vídeo meu, já assiste aqui qual a melhor forma de levar dinheiro para a Argentina, que lá eu explico certinho como fazer sua viagem para a Argentina sair pela metade do preço. E é por isso que compensa tanto ir pra Argentina e as coisas realmente ficam mais baratas lá. Nós reservamos um hotel em Buenos Aires, que era o mesmo padrão do que a gente reservou em Montevidéu, e ele estava em torno de R$2.800, 2 diárias para 2 pessoas. Chegando lá na hora, né, pagando em dinheiro, com o dinheiro que a gente troca pela Western Union, ele saiu por volta de R$1.900. Então foi uma diferença bastante boa, assim, né, quase R$1.000 a menos que a gente pagou. Então compensa muito essa questão do câmbio paralelo. Minha dica para Buenos Aires é ficar hospedado nos bairros de Palermo ou Recoleta. Da primeira vez que eu fui, nós ficamos hospedados no centro e eu achei assim, o hotel era bastante antigo, no Booking a foto era linda, perfeita, né? Chegou lá, o hotel tinha sérios problemas assim, da estrutura mesmo do prédio, não era legal. E fora que o centro de noite fica muito deserto, então dá um medinho de você sair, chegar caminhando à noite e tudo. Então os bairros que eu indico realmente são Palermo e Recoleta, que são bairros muito lindos. Já é um bairro turístico, assim, pra você caminhar, conhecer, porque são lugares bem bonitos. E são mais movimentados. Então você vai encontrar mais restaurante, mais barzinho, mais gente ali pela noite, porque são bairros residenciais, né, de pessoas que moram lá, fixos mesmo, que moram em Buenos Aires, moram lá naqueles bairros. Indo pra parte de restaurante, a diminuição, assim, da conta é bastante significativa. Enquanto nossas contas em Montevidéu davam 400, 500, 600, né, Montevidéu, Punta del Este, na Argentina, nossas contas davam em torno de 200, 250 reais pra nós 4, comendo bem, bebendo vinho, cerveja. Então, assim, é uma diferença bastante legal. Pro mesmo nível de restaurante, né, restaurantes legais, comendo carne, tudo. Então a diminuição aí por causa do câmbio paralelo compensa bastante. Em Buenos Aires a gente foi aproveitar para conhecer o Jardim Japonês, que é mais ou menos R$11 por pessoa. É um lugar bem bonito assim, bem calminho, gostoso de conhecer. Depois de lá nós fomos pro El Caminito de la Boca, se eu não me engano, que é ali perto do estádio do Boca Juniors. É bem legal lá, é bem diferente. Lá também é um lugar que eu não indico sair muito da área turística. Então, tipo, fica só naquele miolinho onde tem muito turista, onde tem segurança. Porque depois ali pras quadras acima já fica um pouquinho mais estranho, assim.
Mas ficar ali naquela parte turística não tem problema nenhum, não tem perigo. Tem muita loja de souvenir, lá tem restaurante, tem barzinho, é bem legal de conhecer, é bem movimentado lá. E é bem bonito, assim, bem colorido, vale a pena. Dependendo do horário que você chegar lá, também dá pra ir no estádio do Boca Juniors, né, fazer uma visita. No nosso caso, a gente foi já no final da tarde, então não deu muito tempo, assim, a gente não conseguiu chegar lá, né, pra fazer a visita, mas dependendo do horário que você vá, dá certo também de conhecer. Dizem que é um estádio bastante legal, bonito. De lá, nós seguimos pra Plaza Mayo, que é onde fica a Casa Rosada, o Banco Central, que é bem bonito também de conhecer. E depois de lá, nós fomos pro Obelisco, que é nesse horário, né, enquanto tá de dia, assim, é bastante movimentado, tem muita gente, tem restaurante, então é bem legal, assim. Fomos caminhando mesmo até lá pra ir conhecendo também o centro da cidade e vendo as construções de lá. Uma dica também que eu esqueci de falar no começo do vídeo, já vou deixar aqui agora. Que em Punta del Este, Montevidéu, Buenos Aires, né, ali no Uruguai e na Argentina, nessa época do verão, escurece muito tarde. Então, assim, o sol se põe mais ou menos 8h30 da noite. Então, você aproveita muito o dia, né? Mesmo que você acorde tarde, ou então que você queira colocar muitas coisas ali no seu dia, dá tempo de fazer muita coisa, porque o sol se põe muito tarde. E pra terminar o dia, eu indico muito ir no Arcos del Rosedal. Todos esses nomes eu vou deixar aqui escrito, porque meu espanhol não é lá essas coisas, né? Ok. Mas, enfim, fica no Palermo, no bairro Palermo. E é bem legal porque é um lugar com vários barzinhos, assim, que pra dentro, assim, né, da noite vai se estendendo, eles viram boates. E em cima passa a linha de trem. Então você tá lá comendo, tá lá bebendo e do nada, em cima, assim, de você, passa um trem, um metrô e tal. É bem legal, é bem interessante, é um lugar bem badalado, assim, bem de jovens, vale a pena conhecer e é muito bonito. E pra terminar nossa estadia lá em Buenos Aires, a gente estava hospedado em Recoleta, né? E lá pertinho do nosso hotel tem o cemitério da Recoleta, que é um cemitério bastante conhecido, já virou uma atração turística. Então a gente foi, né, aproveitou pra ir lá conhecer um pouco. É muito interessante, é um passeio, assim, pra quem gosta, é bem legal. Tem gente que acha um pouco macabro, mas eu adoro essas coisas e não tem nada, assim, de assustador. É realmente muito histórico, assim, tem muitas personalidades argentinas enterradas lá. E é um cemitério bastante diferente, assim, tem muitas construções, parece umas mini igrejas dentro do cemitério, é uma coisa de doido, assim, bastante detalhado, as coisas são bem legais. Então vale a pena conhecer também, caso você tenha aí, né, uma curiosidade ou então um dia livre pra ir lá. A entrada lá é 2.030 pesos por pessoa, pesos argentinos, né? Só que temos um problema, porque lá eles não aceitam dinheiro, então você não consegue pegar isso na cotação boa, né? Eles só aceitam cartão e aí você acaba pegando a cotação ruim, que ficaria mais ou menos R$60 por pessoa. E aí, depois, esse foi o fim do nosso tour lá em Buenos Aires. Retornamos para Montevidéu da mesma forma, né, que foi a ida. Pegamos um barco de Buenos Aires, paramos em Colônia de Sacramento, de Colônia de Sacramento o ônibus e chegamos em Montevidéu. Todo esse percurso pela Buquebus, que também foi R$450 por pessoa essa volta. E aí ficamos mais um dia e meio ali em Montevidéu, né, até pegar o nosso avião pro Brasil. E curtimos mais uma praia, andamos ali pelo centro da cidade, foi basicamente isso. De passagens, a gente comprou por pontos, então ficou mais ou menos 90 mil pontos ida e volta. A gente pagou 38 mil pontos de Goiânia para Punta del Este e a volta de Montevidéu para Goiânia foi 52 mil pontos. Então mais ou menos ali 90 mil pontos esse trajeto, né? A ida e a volta. Saindo de Goiânia para Punta e voltando de Montevidéu para Goiânia. Como eu já dei outras dicas aqui também sobre encontrar passagens aéreas, olhe de diversas formas. Então, por exemplo, eu considero que Palmas tem 2 aeroportos perto, que é Goiânia e Brasília. Então, olha saindo desses 3 aeroportos, olha por dinheiro, olha por milhas, vê realmente, pesquisa bastante o que é que vale a pena. Dessa forma foi a que a gente encontrou que mais valia a pena, né? Saindo de Goiânia. E aí, como a gente queria conhecer mais lugares, pegamos uma cidade, a ida para uma e a volta de outra. Vale a pena olhar dessa forma, que aí vocês economizam mais também. Eu quero deixar bem claro nesse vídeo que esses gastos foram para uma viagem confortável para 4 pessoas. Tava eu, meu namorado e os pais dele, então a viagem exigia um nível maior de conforto. A gente ficou em hotéis, com café da manhã,
A gente se alimentava bem, né, em restaurantes, então não foi uma viagem que a gente buscou muito a forma mais barata de todas, né, pra fazer ela. Mas é claro que se você que tá me assistindo aí tiver, né, realmente mais empenho de economizar, você consegue economizar. Ficando em hostel, que já é mais barato, comendo comida de supermercado, ou então as comidas mais de rua, de barraquinha, que não sejam restaurantes e tudo. Pode ser que você consiga economizar bastante, mas ainda assim eu já quero deixar aqui bem pontuado que ainda assim é uma viagem cara, é um destino caro, principalmente Punta del Este e a época que a gente foi. Pode ser que em baixa temporada os preços variem muito, né, e abaixem bastante, mas nessa época que a gente foi, realmente é um custo mais elevado mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ajude vocês a organizar a viagem aí pra Punta, pra Montevidéu e pra Buenos Aires também. Vou deixar aqui minhas redes sociais, qualquer dúvida pode me mandar lá ou aqui nos comentários. Já aproveita e se inscreve no meu canal e também dá like nesse vídeo. Até mais!